E aí, pessoal, aqui é o Jack e você está no Estratégia de Guerra Lives diárias para homens de verdade. Vão chegando aí, gente, vão chegando, porque nós estamos bem atrasados hoje. Eu tô atrasado, na verdade, bem atrasado. E deixando claro para vocês aqui, deixa eu botar primeiro aqui o título nos comentários. Calma aí. Deixando claro para vocês aqui, antes de estar trabalhando na internet, produzindo conteúdo, tudo, antes disso, cara, eu sou casado e sou um pastor de igreja local. Então, para mim, às vezes, algumas demandas da igreja local, elas acabam impedindo aí que eu venha estar cumprindo o horário certinho, principalmente em live. Se fosse material gravado, não teria tanto problema, mas em live é mais complicado. Então, amanhã, querendo Deus, eu vou estar pregando ali na Vintage. Eu estou pregando Apocalipse, então eu vou estar pregando Apocalipse capítulo 17 e o capítulo 18. Meu, e o capítulo 17 é muito embaçado. É muito embaçado mesmo, tá? Então não adianta, eu tenho que estar com o sermão pronto para pregar para a igreja. Daqui a pouco tem GC, pastoreio da casa, culto familiar, enfim. Mas eu não esqueci de vocês e por isso eu estou aqui, tá bom? Então eu estou fazendo uma série aqui sobre namoro, tá? Então pode aí compartilhar com o maior número de pessoas para a gente poder estar meditando nisso. Isso não é uma pouca coisa não, não é bobagem esse assunto, ok? Então, eu quero falar aqui para vocês hoje sobre as responsabilidades. Meu cabelo tá terrível, cara. Aí, ó, eu tenho que ir lá no Elvis cortar meu cabelo aqui, ó. Tá terrível. Então, o Elvis é o cara que corta o meu cabelo aqui, o irmão da igreja. Então, vamos lá. As responsabilidades no namoro, tá bom? Então, quais são as responsabilidades que nós temos aí no namoro? E eu já queria entrar direto aqui falando com vocês sobre as responsabilidades. Então, a primeira responsabilidade no namoro não é do namorado nem da namorada, nenhum dos dois. A primeira responsabilidade é do pai da moça. Entenda isso. A primeira responsabilidade é do pai da moça. O pai da guria, o pai da garota, ele possui a principal responsabilidade no relacionamento da sua filha com quem quer que seja. Com quem quer que seja. Eu li para vocês ontem Números capítulo 3 do 30, capítulo 30, do verso 3 ao verso 16, falando sobre os votos. Vocês se lembram disso? Ou seja, todos os votos que a garota fazia na casa, morando na casa do pai dela, ela fazia os votos e esses votos podiam ser anulados pelo pai caso o pai aí não concordasse com os votos. E isso também com o seu esposo. Seu esposo podia anular os seus votos. Perdão pela tosse aí, cara. Tá? Então, o seu esposo também podia anular os seus votos. E eu li para vocês também em Êxodo, capítulo 22, do verso 16 ao 17, quando a garota ela foi seduzida por um rapaz, né? E o seu pai ele tinha a liberdade de aceitar o casamento dela ou não. Por isso que no povo de Deus não existe essa história de fugir como havia antigamente, né? E eu conheci pessoas, cara, que fugiram para poder casar. Aí fugiram, a menina transou com o cara, aí na cabeça dessa galera, na volta, todo mundo tinha que aceitar. O pai tinha que aceitar, era um, pô, pegou aí e agora, não tem o que fazer, tem que aceitar. Na Bíblia não existe isso, tá bom? Então, Deus instituiu o pai nessa posição. Quem lidera o cortejo bíblico ou o namoro bíblico é o pai. Na cultura, o namoro recreativo, ele é liderado pelo casal que está perdidamente apaixonado, querendo viver aí dias iguais a uma série da Netflix, né? Achando que a sua vida é uma série da Netflix. Mas não, no namoro bíblico, namoro de verdade, namoro de gente grande, namoro de gente que quer alguma coisa da vida com Deus e quer fazer a diferença nesse mundo desgraçado que a gente vive, nesse namoro, namoro bíblico, quem lidera é o pai da garota, tá bom? Ele não deixa de ser o líder. Daí muitas garotas perguntam, mas
o fulano, mas isso aí tem que ver, tem exceções. Sempre vem o tio da exceção. Isso tem exceções. Cara, tudo. Não sei se essa afirmação que eu estou fazendo tem exceções, mas vou tentar melhorar. A maioria das coisas, diversas coisas possuem exceções. Então Jesus ele chama os fariseus de hipócritas, né? Tinham exceções. Será que não tinha nenhum fariseu ali que fosse decente? Nenhum fariseu. É sério, ele chama os fariseus de hipócritas. Será que não tinha nenhum bom? É óbvio que tinha. Só que Jesus não está se pegando nessa exceção, tá bom? É óbvio que tinha. Então, mas o meu pai não é um bom pai. Ele continua sendo teu líder. Ele continua sendo teu líder, tá bom? Meu pai abandonou minha mãe. Então a tua mãe é a líder. Como eu falei para vocês com base em números. A divorciada, ela se torna a cabeça da casa. Eu falei isso, a divorciada e a viúva. Meu pai morreu. A tua mãe é a líder. Mas eu estou falando da regra. Então, o pai, ele é o líder. A mãe, então assim, a primeira coisa a gente tem que entender aqui, como a responsabilidade é do pai, a mãe não pode rivalizar com o pai. A mãe não pode rivalizar com o pai, mas ela tem que apoiar o pai. Tá bom? Então eu vou me dirigir agora aos caras que estão vendo essa live. Você, meu velho, tá? Você que tá começando a namorar e você tá vendo aí, ou quer namorar, e você tá vendo a família da sua noiva, namorada ou pretendente, e você vê que a família é meio dividida. A esposa não fica do lado do esposo. E ainda que isso seja para beneficiar você, ainda que isso beneficie você, ainda que ela defenda você do esposo dela, e permita que a filha dela faça coisas escondidas do pai, saiba que provavelmente a filha dela, que é de quem você gosta, vai fazer o mesmo com você quando ela casar com você. Não sei se ficou claro, se não ficou, vê depois, tá bom? Ou seja, normalmente essas sogras que passam por cima da autoridade do marido, elas criam filhas que vão fazer o mesmo com seus maridos. Elas serão imitadas, tá? E eu tô falando isso para você já prestar atenção nisso. Ou seja, você não edifica um lar enfraquecendo o seu futuro sogro. Você não edifica um lar enfraquecendo o pai da sua namorada, noiva. Porque em algum momento da história você vai ocupar o lugar que ele ocupa. Você está entendendo isso? Ou seja, gosta da guria, tem que prestar atenção na família dela. Mas Deus pode fazer uma obra, ela pode vir de uma família quebrada. É óbvio que sim, mas você tem que notar, você tem que detectar nela que ela desaprova o que a mãe dela está fazendo com o pai dela. Tá entendendo? Você tem que notar nela que ela não aprova a insubmissão. Ok? Então presta atenção. De novo, uma irmã colocou aqui. Depende. Na minha casa é assim, mas não sou como minha mãe. Gente, tudo que eu for falar aqui vai ter um depende. Tudo. Tudo que eu vou falar aqui vai ter uma exceção. Tudo que eu vou... Até isso que eu tô falando. E eu acabei de explicar. A exceção é essa. Você tem que olhar para a moça e ela precisa deixar claro, a minha mãe faz isso com meu pai, mas eu não concordo com isso. A postura dela tá errada. Eu vou me submeter ao meu pai. Porque a mulher tem autoridade sobre os filhos? É óbvio que tem, mas é uma autoridade derivada do marido. Tá bom? Ela possui autoridade igual, tá bom? Honra teu pai e tua mãe. Mas o cabeça dentro da casa é o homem. Deixando claro aqui. Então, assim, olha para a postura da mãe dela. Então, assim, o pai dá uma ordem para ela não encontrar você. Vamos dar um exemplo aqui. O pai dá uma ordem, não quero que se encontrem, não é para se encontrar. Aí a mãe dela diz, não, filha, vai lá, eu não tenho problema, eu deixo tu ir. E se tu vê a menina, a moça, obedecendo a mãe em uma desobediência ao pai, logo
ela concorda com essa insubmissão, porque ela vê que essa insubmissão em nome de um bem maior, entre aspas, tá? Ou seja, qual é o bem maior? Encontrar você, andar com você, tá? O que é isso? Essa garota, quando ela for a mãe, ela vai fazer o mesmo com você, tá bom? Então olhe para o teu futuro sogro, olhe para ele, olhe como ele é tratado dentro de casa, a forma como ele é tratado, entenda, o pai, a responsabilidade dele é ser o guardião, o responsável, o principal responsável pelo relacionamento entre um namorado e uma namorada ou dentro do cortejo bíblico, tá bom? Segunda responsabilidade, então a primeira é do pai, a responsabilidade de liderar, tá bom? A primeira é do pai. A segunda responsabilidade é da moça. Qual é a responsabilidade da moça? Seguir e apreciar a liderança do pai. Tá bom? Então, a moça segue e não apenas segue, mas ela aprecia a liderança do seu pai. Ela confia no seu pai. Por isso que a Bíblia diz que ela é dada em casamento. Exceções. Quais são as exceções? Óbvio, já falei, com base em Números capítulo 30. Mulheres divorciadas e viúvas. Essas são cabeças dos seus lares, dos seus lares, tá bom? Ok? Seguindo aqui, tá? Então, a moça precisa. Então, deixa eu dizer uma coisa. Eu tô falando para algumas garotas que talvez venham as ordens dos seus pais do que envolve o que envolve o namoro, o noivado, veem isso como um problema, veem isso como alguém querendo tirar a tua alegria, querendo tirar querendo tirar, sabe, a alegria da tua vida, querendo acabar com os teus sonhos. Não, não. Moça que está vendo essa live aqui, você só vai poder ter um casamento abençoado se você cultivar alguns costumes, você fomentar alguns costumes desde a sua solteirice. Tá bom? Então, deixando claro isso. E aqui existe um termômetro. Homens que estão vendo, tá? O termômetro é esse. A moça segue e aprecia a liderança do pai. E de novo eu vou ter que fazer mais um disclaimer, porque o pessoal fica comentando aqui e talvez não está acompanhando toda a série sobre namoro. Eu estou me referindo a famílias dentro da aliança. Eu estou me referindo a famílias dentro do evangelho. Se o seu pai não serve a Deus, 1 Coríntios 7, caso a sua mãe sirva, mostra que a sua mãe é a liderança espiritual dentro do seu lar. E mesmo assim, pode ocorrer do seu pai, não sendo crente, dar bons conselhos para você. Tá bom? Então, o meu foco aqui é literalmente a moça estar submissa não ao namorado, não ao noivo. Teu pai pode ser um crápula, tá bom? Então, digamos, teu pai é um crápula. Você tem que honrar o teu pai e tua mãe. Não é concordar, não é passar a mão, não é obedecer quando ele manda você pecar contra Deus, tá bom? Você não obedece a alguém que manda você pecar contra Deus. Eu já expliquei isso, posso explicar diversas vezes. Mas qual é o foco aqui? O foco é o teu noivo, o teu namorado, o teu pretendente a namorado não tem autoridade sobre você. Sobre você. Tá bom? O teu noivo não tem uma autoridade sobre você. Bom, vou tentar responder a moça aqui, vamos lá. Então, a moça diz assim: o meu pai vira pra mim e fala que meu marido vai ser agressivo e viciar em pornô igual ele, porque o homem é assim. Ou seja, e daí depois a moça diz que ele é cristão. Não, ele não é cristão, tá bom? Ele apenas confessa um cristianismo. Ele não é cristão. Deveriam chamar o pastor dele, da igreja que ele diz que congrega,
e ele deveria ser confrontado, abandonar o seu pecado, e se ele não abandonasse, ele seria excomungado da igreja, tá bom? Assim como fizemos aqui mais de uma vez a igreja que eu pastoreio. Confrontamos, não abandonou, confrontamos, não abandona. Não há o abandono do pecado, não há temor pelo pecado, a pessoa é expulsa da igreja. Para a glória de Deus e para a alegria do povo de Deus. O povo de Deus vibra quando lobos saem da igreja. Moça, se o teu pai continuar fazendo isso aí, o teu pai é um lobo, ele tem que ser expulso da igreja, tá bom? Seguindo aqui. E seja corajosa para confrontar ele, tá bom? Chama algum homem que possa confrontar ele. Chama o teu pastor, chama os presbíteros da igreja. E quero dizer para você, se você é presbítero da igreja, saiba, você tem que ser homem, cara. Você tem que ser homem, tá bom? Você sabe o que é chegar na casa de um homem, confrontar o pecado dele e o cara às vezes bufar de raiva, ficar bufando de raiva, tá bom? Isso é sério. Então, primeira responsabilidade do pai, o pai lidera. Segunda, a moça segue e aprecia a liderança do seu pai. Terceiro, a responsabilidade do rapaz. Então, a moça é dada em casamento. O rapaz se casa. Ou seja, exige-se muito mais do rapaz do que da moça. Muito mais. Muito mais do rapaz. Porque a moça é entregue. Vamos lá, de novo. Respondendo algum caso aqui. Pastor, e no meu caso, nenhum dos meus pais são cristãos. Eles são separados, moro com a minha mãe. Então, tu vai seguir os conselhos piedosos da tua mãe, ainda que também não seja crente, ela vai em algum momento te dar bons conselhos. Mas você tem uma nova família agora, segundo Efésios, capítulo 2, se não me engano. Qual é a nova família? A igreja. E na igreja você tem pessoas que cuidam de você. E provavelmente o seu pastor vai ocupar, fazer as vezes do seu pai. Tá bom? Você vai seguir, você não vai liderar o seu namoro, tá bom? Você não é senhora do teu destino, tá bom? Então, o rapaz ele se casa, a moça é dada em casamento, ou seja, a moça entregue ao rapaz. Ele vai ter uma responsabilidade, a liderança dele precisa ser sacrificial. Por isso, exige-se do rapaz preparo. Para tirar uma carteira de motorista, tu vai te preparar. Para aí trabalhar como um médico, um advogado, tu vai te preparar. Ou seja, cara, nota uma coisa, coisas importantes requerem preparo. E o casamento é uma das coisas mais importantes da tua vida. Após a escolha de quem vai ser o teu Deus, a escolha de quem vai ser tua esposa é a decisão mais importante da tua vida. Por isso tu precisa se submeter aos teus pais e quando for seguir a tua vida, tu precisa se preparar para esse momento. E já quero deixar uma coisa aqui clara. Garotas, gurias, olhem como o teu futuro noivo, o teu futuro namorado, ou o teu namorado e o teu noivo, presta atenção em como ele trata a mãe dele. Presta atenção em como ele se dirige à mãe dele. Vai ser a forma como ele vai se dirigir a você. Presta atenção principalmente como ele fala da mãe dele quando a mãe dele não está perto. Se há carinho, se há amor. Presta atenção nessas coisas, tá bom? E outra coisa, presta atenção da forma. Se eu falei que o cara tem que prestar atenção na como a menina trata o pai, olha como ele trata a autoridade do teu pai também. Olha, presta atenção em como ele trata a autoridade do teu pai. Uma outra coisa que eu queria dizer para as garotas, prestem atenção em como ele trata os pastores dele. Por quê? Você vai casar com um homem que não pode ter uma autoridade suprema sobre a tua vida. Você vai casar com um homem que precisa estar também debaixo de autoridade. Para isso, presta atenção. Ele mente para o pastor? Ele vive uma vida de mentira? Ele é um na igreja e é outro com você? Ele, em cima do púlpito, ele é uma coisa e junto sozinho com você ele é outra? Até porque vocês nem deveriam andar sozinhos. Então as pessoas vêm e dizem, não, pastor, não, porque isso aí. Porque agora disseram, um cara disse assim, porque o pai da moça diz, não, porque quando vocês vão sair e dar as regras... Cara, como que tu vai sair sozinho com uma moça?
Como? Como isso? Então, aí as gurias casam, né? Casam. Aí reclamam que o marido não ouve o pastor. Mas quando ele era teu noivo, ele já não ouviu o pastor. E tu não deu a mínima para isso. Naquela época era até interessante ele não ouvir o pastor. Porque daí ele podia curtir contigo, junto. Vocês juntos podiam fazer coisas só os dois. Agora, depois de casados, tu quer que o teu marido ouça o pastor? É sério mesmo? É mesmo? É mesmo isso? É sério? É sério? Agora tu quer que ele se submeta à igreja? Se quando vocês eram namorados, era legal faltar culto pra ficar namorando, vendo filme. Agora você tá frustrada porque ele não vai na igreja. Agora tu tá frustrada porque te tornou uma mulher que vai sozinha pra igreja. É sério mesmo? Quando eram namorados, era tranquilo. Era bacana. Aí era legal. Ele desfazia dos presbíteros, ele não respeitava os pastores, ele não tinha compromisso na igreja. Ah, vai ter ensaio tal hora, mas tal hora tem um almoço na minha casa. Aí ele deixava de ir no ensaio para ir no almoço na tua casa. Aí era legal. Ele não tinha compromisso. Ah, ele deixou de ir fazer tal coisa na igreja porque tal dia é o dia da gente namorar. Aí era legal. Aí tu gostava. Aí agora vocês casaram. E ele segue fazendo as mesmas coisas. Os sinais estavam na tua frente. Tu não é uma inocente. Tu tem culpa no cartório também. Tá bom? Aí, exatamente. Olha só. Olha o que esse cara botou aqui. Deve ser piada. Aí depois tem que ficar 50 anos chorando de joelho. Perfeito, Venito. Perfeito. É Venito, ali acho que é o nome dele. Perfeito, exatamente. Eu vivo dizendo isso pra minha esposa. Eu vivo dizendo isso pra minha mulher. Eu digo assim, olha, seguinte. Muitas dessas irmãs do coque que choram pelos seus maridos nos círculos de oração, muitas dessas, quando eram solteiras, não ouviam seus pastores. Tá bom? Quando eram solteiras, eram rebeldes. Tá bom? Quando eram solteiras, deixavam o namorado fazer e acontecer. Achavam um máximo o namorado, o noivo não ter compromisso com a igreja. Agora toma. Viu? Tu apoiou, agora tu tá colhendo. Entende? Mulher, você que no seu namoro fazia isso e hoje você tem um casamento desgraçado, você, em primeiro lugar, não precisa de ajuda. Em primeiro lugar, você precisa de arrependimento, tá bom? Limpa um pouquinho a lágrima, limpa a lágrima um pouquinho aí, ó, e vai chorar pelo teu pecado. Porque tu tá só preocupada com o que o teu marido faz. E ele não é inocente também. Mas eu me dirigindo a você aqui. Tá bom? Então presta atenção. Seguindo aqui, vamos lá. Exatamente. Aí depois, passam 20 anos orando, claro. Quem é que ora 20 anos e não fica piedoso? Aí tu vai ver essas irmãs, são tudo uma bênção. Óbvio, a aflição levou elas pro joelho. Tudo bem, mas não poderia ter sido melhor? É sério? É sério mesmo? Não poderia orar em casa com a família toda? Mas não ouviam pastor, não ouviam ninguém, era legal, era outra coisa. Guria, olha isso, garota. Olha o compromisso do teu noivo, do teu namorado. Ele abre mão, às vezes, de ficar contigo, porque ele já tinha um compromisso. Ah, ele abre. Bom, isso é bom. Tá bom? Então é isso, gente. É isso. Sabe, a Bíblia, aqui, ó. A Bíblia, ela é o livro mais honesto já escrito em toda a história. Mas para tirar o melhor proveito, o maior proveito da Bíblia, para entender ela, a gente tem que ser honesto sobre nós mesmos. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Lembretes, primeiro, canal no Telegram, Pastor Jack /Clube da Luta.
é o meu canal do Telegram. Entra lá, quase todos os dias eu mando mensagem para os homens lá e tem sido uma bênção, tá bom? Segundo, estratégia de guerra, lives diárias para homens de verdade, de terça a sexta às 9 da noite e sábado às 10 da manhã. Hoje não deu, hoje teve que ser depois, tá bom? Então, se você está vendo esse vídeo, tem sido alcançado, tua vida tem sido mudada, considere enviar uma oferta para o nosso ministério. Considera, tá bom? Você só suga, suga, e você não ajuda a gente nem com um livro, nem com o valor de um livro, tá bom? Então, considera, tá bom? Você pode enviar uma oferta para uma das nossas contas ou ajudar se tornando um mantenedor pelo Apoia-se. Vou ficando por aqui e é isso. Um ótimo sábado a todos. Falou!